Olá, sejam muito bem-vindas. Que felicidade a gente estar aqui hoje de novo para falar de inteligência emocional, para cuidar das nossas emoções e aprender também, a cuidar das emoções das nossas crianças. Tô vendo que vocês já estão chegando aí, sejam muito, muito bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu sei que é a dor de muitas mães, que é como que a gente pode estar sana, estar emocionalmente saudável, como que a gente pode cultivar a nossa inteligência emocional, como que a gente pode simplesmente não surtar na hora que a nossa criança está ali tendo um acesso de birra, na hora que a nossa criança está tendo uma crise de birra. Quem nunca passou por uma situação do tipo a criança espernear, chorar muito, gritar, ter realmente um processo de explosão emocional, porque não quer ir embora do parquinho, porque não quer trocar de roupa, porque esqueceu o brinquedo na casa do amigo, ou enfim, algo do tipo, Coisas que pra gente podem parecer banais, pequenas, mas que para as nossas crianças pode ser realmente um motivo para uma explosão emocional, E como que a gente fica quando a nossa criança está tendo essa explosão emocional, Essa que é a pergunta de hoje e esse que é o convite para a gente poder pensar, sobre um caminho que seja saudável, que seja possível para a gente poder se manter sana. Então, sejam todas muitíssimo bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Torquetti, eu sou a pessoa que por detrás desse perfil, do Educar Zen. Eu sou educadora há 16 anos, trabalho como educadora há 16 anos e há pouco menos de um ano eu me tornei mãe também. Então, a minha perspectiva do que é educar se ampliou muito. Além disso, eu sou professora de Mindfulness especializada em infância, em educação. Já conduzi muitos projetos aí pelos quais eu tenho muito carinho, porque são projetos que contribuíram para a transformação da vida de muitas pessoas nesse contexto aí da educação. Então é isso. Vamos começar o nosso bate-papo aqui hoje, E eu acho que é importante a gente falar sobre o que é a birra, O que é a birra? Por que a birra acontece, O que acontece no cérebro da nossa criança no momento em que uma birra está acontecendo? Então, primeira coisa, gente, a birra é um processo 100% natural e esperado, é saudável até que uma criança faça birra, Sinal que o desenvolvimento dela emocional, neurológico, está acontecendo. Então, não é coisa de criança mimada, A birra, ela não é coisa de criança mal educada, mal criada. A birra do seu filho não é culpa sua, é simplesmente um processo natural, decorrente aí da imaturidade neurológica das nossas crianças. Então, assim, a criança que vai virar um yogi um dia lá no Tibete, ela faz birra. O meu filho, o Francesco, ele não tem um ano ainda, mas eu já percebo, que está começando aí a surgir alguns traços de birra. Falando assim, o filho da professora de meditação faz birra? Faz, com certeza faz birra, sim. O seu filho também faz birra, e até o príncipe Louis, que, enfim, a gente sabe daquele contexto ali de família real britânica, parece que tem toda uma rigidez com as crianças, ele também faz birra. Vocês viram que pouco mais de 2 meses atrás aí virou notícia, todo mundo falou sobre isso, Ele não era bem uma birra, assim, era mais um mau comportamento, digamos assim. Não gosto muito desse, de rotular também o que aconteceu ali como mau comportamento, mas enfim, Príncipe Louis provavelmente também faz birra, sabe, gente? E o que seria a birra, Ela vai acontecer quando um dos 3 alarmes, é acionado aí no cérebro da criança. Esses 3 alarmes, digamos, emocionais, eles podem estar ligados ou a um acesso de raiva,
ou a um acesso de medo, ou a angústia da separação, né? Quem é mãe aí sabe que as nossas crianças, elas passam por uma fase que para algumas crianças é um pouco mais curta, para outras crianças é um pouco mais longa, mas que eles têm um medo muito grande dessa separação, né, do seu cuidador principal, que muitas vezes somos nós, mães, né? Então, mãe, de mãe para mãe, vou te falar uma coisa, fica tranquila, relaxa, tá? Porque não tem nada de errado com a educação que você está dando com o seu filho, simplesmente pelo fato de ele estar fazendo birra. A birra é algo normal, é algo, como eu disse, esperado. E aí, gente, eu tô vendo que vocês estão entrando aí, né? Eu convido para que vocês fiquem aqui comigo, porque hoje realmente eu vou falar para vocês coisas que, né, enfim, vou dar algumas sugestões importantes, práticas possíveis, né, da gente colocar em prática pra gente poder ficar sana, né? Ficar emocionalmente saudável na hora da birra da nossa criança, que é algo que nos desafia muito, né? E quem quiser mandar perguntas, fazer comentários aí ao longo da nossa live, eu vou adorar. Eu gosto muito de bater papo, quem me conhece sabe. Então, pra mim, vai ser muito mais legal se a gente estiver conversando do que se eu estiver aqui falando sozinha, tá? Fiquem à vontade. E, continuando aqui, então, é importante a gente entender, né? Porque a informação, ela é libertadora, a informação é poder. Então, quando a gente, né, nós mães, a gente tem um conhecimento básico de neurociência, um conhecimento básico sobre o desenvolvimento do cérebro da nossa criança, só essa informação, ela já vai nos ajudar, né, ela já vai criar na gente uma tendência a estarmos mais serenas e mais tranquilas em momentos desafiadores, como, por exemplo, o momento de uma birra. O simples fato da gente saber o que está acontecendo ali naquele cérebro já vai ajudar a gente. E o que eu posso te dizer? Que o cérebro da criança, na hora que está rolando uma birra, na hora que está acontecendo uma birra, ele está em curto-circuito, ele deu uma pane, tá? Assim, deu ruim, deu um problema ali. A criança, ela tá literalmente passando mal. Ela não tá te afrontando, ela não tá sendo mal criada, nada disso. Ela tá passando mal e ela não tem recursos mesmo internos, emocionais, neurológicos. Ela não tem maturidade para lidar com aquele desafio, né? E quando que começam a acontecer as birras? Tenho certeza que vocês sabem disso, né? Porque vocês puderam, muitas de vocês aí, principalmente as que são mães, puderam saber disso na prática, né? A gente começa a perceber o comportamento da nossa criança, muitas vezes o pediatra também, ele já começa a, enfim, apontar pra gente que os momentos das birras vão começar a acontecer. Então, por volta ali de 1 ano e meio, né, para algumas crianças um pouco antes, para outras crianças um pouco menos, mas por volta de 1 ano e meio, as birras começam a acontecer, né, essas explosões emocionais. E aí, com 2 anos de idade, a gente tem um clímax, né, assim, né, entre os 2 e os 3 anos de idade, assim, a criança, ela fica realmente... Aqui, ó, a Maíra falando aí, Maíra, seja bem-vinda. Aqui 1 ano e 4 meses já chegou, exatamente, um pouquinho antes, né, às vezes um pouquinho depois, mas é nessa faixa etária mesmo que começa, né, Maíra? E o que acontece? Com 2 anos de idade, a gente tem aí, nessa faixa entre os 2 e os 3 anos de idade, um clímax, né? As birras, elas ficam mais intensas do que nunca. Tem uma expressão do inglês que eu acho, assim, ela que é terrível, né? Que são os terríveis 2, ou terrible 2, né? Que são os terríveis 2 anos. É uma maneira muito agressiva, eu acredito, da gente rotular aquele momento, né? Da experiência humana das nossas crianças, né? A criança, como eu falei, ela tá passando mal, ela tá precisando mesmo do nosso acolhimento. Então, se a gente já rotula aquele momento ali como os terríveis 2, qual que é a chance, né, da gente cultivar uma postura de gentileza, de generosidade com aquela criança? Eu acho que é a expressão que é terrível e não o momento da criança. Aí a Maíra falando que ela se joga no chão quando escuta, não. É isso mesmo, a criança, ela não tem essa habilidade de lidar com essa frustração, né? Ela nunca lidou com isso. São as primeiras experiências e ela não tem um preparo neurológico mesmo.
Mãe com esmero. Boa noite, querida, seja muito bem-vinda. Boa noite a todo mundo que está chegando aí, tá bom? Então, como eu falei, né, a criança ela não tem nem a maturidade neurológica, e dentro dessa maturidade neurológica, que eu vou falar um pouquinho mais ainda, vou explicar um pouquinho melhor, ela não tem também repertório vocabular. A criança ela não tem palavras o suficiente e ela também não tem condições de criar estruturas linguísticas, frases mesmo, para argumentar, para poder explicar o que ela quer, né? Mas ela tem um desejo intenso, por exemplo, sobre um brinquedo, né, em uma loja. E qual que é o único recurso que ela tem para poder argumentar que ela quer muito aquilo? Essa expressão emocional intensa, né? Ela não sabe explicar, ela não sabe argumentar para você o porquê, ela não sabe justificar. Então, digamos que essa imaturidade vocabular, né, de repertório vocabular, é uma das razões que vai contribuir aí para que essa criança ela tenha, né, esse acesso de birra. Ai, que legal. Olha o que a Patrícia falou. Terrible 2 deveria ser substituído por Wonderful 2, né? Os maravilhosos 2. Porque tanta coisa acontece nessa faixa etária, né? Tantas descobertas. E a gente tem a oportunidade também de se lapidar tanto como seres humanos, né? De desenvolver a nossa paciência, a nossa gentileza, a nossa compaixão. Porque pensa comigo, se não é uma questão da gente desenvolver muita compaixão por essa criança que está passando mal e que não sabe dizer, né, o tanto que aquilo é difícil para ela, gente. Se coloca no lugar de uma criança de 2 anos de idade, né? Jéssica falando, estou muito feliz de ter encontrado seu perfil. E eu estou muito feliz que você tenha encontrado o meu perfil, que a gente esteja aqui juntas, Jéssica. Não só eu e você, mas todas nós, falando sobre as nossas crianças de um lugar de compaixão, de gentileza, de bondade. E aqui, outra coisa, não só com elas, mas com a gente também, né? Porque o que eu vejo às vezes por aí são algumas pessoas que defendem muito as crianças, mas que julgam muito, né? As mães, os pais, os educadores, e nós não fomos preparados de jeito nenhum, até pela nossa própria educação, para lidar com gentileza com as nossas crianças. Então, é de fato algo para ser reconstruído em conjunto, e se a gente não estivesse apoiando, a autocrítica vai ficar lá nas alturas e não vai ser legal, né? Mãe com esmero falando que concorda. Se pra gente escutar um não de algo que queremos muito é difícil, né, Maíra? Imagina para uma criança. Exatamente. Ei, Fê, que bom que você tá aqui. Seja bem-vinda. E o que acontece? Eu falei para vocês sobre a imaturidade neurológica, né, da criança que vai levar a essa situação aí, a esse contexto, né, de birra. O que acontece? Nosso cérebro ele é dividido por algumas partes. E essa parte aqui da frente, né, da testa, é a parte mais desenvolvida. Inclusive, foi a última parte do nosso cérebro a ser desenvolvida e é basicamente a parte do nosso cérebro que vai nos diferenciar de todos os outros animais, né? É nessa parte aqui que a gente vai, por exemplo, conseguir concatenar ideias, né? Que a gente vai conseguir argumentar. Nessa parte aqui que a gente vai ter pensamentos reflexivos, que a gente vai conseguir fazer reflexões, que é desenvolvida a nossa linguagem, que a gente consegue... nessa parte que vai acontecer também, né, um aspecto importante que é o da regulação das nossas emoções. Então, muita coisa acontece aqui nessa parte da frente. Quanto mais traseira, digamos assim, é uma parte do nosso cérebro, digamos que essa parte também ela é mais rudimentar. Ela é mais voltada para os nossos instintos de sobrevivência. E a nossa criança, quando ela nasce, essa parte aqui que a gente chama até de cérebro reptiliano, é a parte mais latente, é a parte que está mais desenvolvida. O córtex pré-frontal, ele está assim, bem rudimentar ainda, muito rudimentar. Então, toda essa capacidade de pensamentos reflexivos, né, de conseguir prever determinadas coisas, assim, então a noção de que se eu fizer isso, a consequência é aquela. A criança ela não tem isso, a linguagem, tudo isso, né? A gente sabe disso. Os bebês não têm essas habilidades desenvolvidas, não é assim? Então, o que acontece? Se essa parte do cérebro não está desenvolvida e ela começa a se desenvolver melhor a partir dos 4 anos de idade,
nossa criança ela não vai ter esses recursos disponíveis, né? Ela fica muito no instinto de sobrevivência, assim, muito mesmo. E para vocês terem ideia, esse cérebro primitivo, né, o cérebro reptiliano, todos os vertebrados eles têm, né, assim, sei lá, a lagartixa, o calango, todos os animais vertebrados eles têm esse cérebro reptiliano, digamos que com um nível parecido com o nosso, né? Que é o quê? É quando o bebê ele tá chorando porque ele tá com fome. É o instinto de sobrevivência mesmo, tá, gente? É o seu corpo digerir, é o instinto do seu corpo para respirar. Então, digamos que as nossas crianças, elas, conforme elas vão se desenvolvendo, crescendo, essa parte aqui da frente vai se desenvolvendo também. Então, como eu falei para vocês, até os 4 anos de idade, né? Essa parte aqui da frente do nosso cérebro não está ainda desenvolvida e por isso, né, a criança ela não tem recursos neurológicos. Não é porque você está educando mal, não é porque a sua criança tem gênio difícil, não é porque ela está muito mimada, não é nada disso, tá? A birra acontece porque essa criança, diante de um evento que vai despertar nela medo, raiva ou angústia de separação, ela não tem esses recursos aí, né, que vão estar presentes no córtex pré-frontal, no neocórtex, né, para poder reagir àquilo. Então, ó, tranquiliza seu coração, mãe, você não tá fazendo nada de errado porque a sua criança tá fazendo birra. Mas você pode sim aprender a estar bem durante a birra da sua criança, né? E isso vai ser muito importante para você e para ela. Mãe com esmero falou assim, ó, somente aprendendo que poderemos ensinar. Muito bom. Guarda essa frase aí da mãe com esmero, porque a gente vai falar sobre isso com certeza, tá? E agora eu quero te fazer uma pergunta, né? A pergunta é a seguinte, por que a birra da sua criança te afeta tanto? Né? O seu córtex pré-frontal ele já está bem desenvolvido. Quando a gente faz 25 anos de idade, esse é um marco muito importante para o desenvolvimento neurológico do ser humano, porque é quando o nosso córtex pré-frontal ele está plenamente desenvolvido, mas ainda assim a gente tem muita dificuldade para lidar com a birra das nossas crianças, né? Então, por quê? Você já parou para pensar nisso? Se você souber o porquê, né? Se você tem isso claro para você e quiser compartilhar aqui no chat para a gente poder conversar sobre isso, eu vou gostar de saber das suas respostas. E aí eu vou trazer aqui alguns palpites, tá, gente? Algumas coisas que eu observo. Por que pra gente é tão difícil de lidar com a birra da nossa criança, né? Primeiro, a nossa dificuldade de lidar com o sofrimento da nossa criança. A gente vê que a criança está sofrendo e a gente tem dificuldade de aceitar que o nosso filho vai sofrer. E isso é um exercício, olha, complexo e profundo, porque a dor, ela é inerente, né? A frustração, o sofrimento, acontecem mesmo na nossa experiência como seres humanos. E eu acho que eu até fiz outro dia, subi um Reels aqui, falando exatamente sobre isso, porque eu entendo que um dos maiores desafios da maternidade é a gente ver o nosso filho sofrer, né? Então isso te afeta, você se desestabiliza emocionalmente porque você não consegue lidar com o sofrimento da sua criança. Faz sentido, gente? Isso acontece com vocês? Vocês têm dificuldade de lidar com o sofrimento dos filhos de vocês? Eu vou falar por mim. Para mim é um grande desafio, né? Cultivar essa humildade mesmo, de compreensão de que eu não tenho a capacidade de privar o meu filho, de privar não, mas a palavra não é privar, mas de evitar que o meu filho sofra, né? Isso para mim é muito desafiador, para Maíra também né, Maíra? Para mais alguém se for, me digam aqui. Dói mais do que a nossa própria dor, né? Eu acho que, assim, eu já ouvi de várias mães e já senti também. Por exemplo, na semana passada, quando meu filho pegou uma virose, depois eu peguei também. Mas enquanto era só ele, ele tava vomitando muito. Gente, eu queria que fosse eu, né? E eu tenho certeza que vocês também já passaram por isso. Flávia falando que sim, Flavinha, Juliana, sejam bem-vindas. Juliana, Flavinha, todas vocês que estão aqui também. Uma outra coisa, né? Um outro evento interno nosso, assim,
que faz com que a gente sinta como um grande desafio lidar com a birra das nossas crianças, é o nosso sentimento de isolamento. Então, assim, pensa, né, não sei, uma festa em família, estão lá suas primas, né, sua família toda, suas tias, ou então, sei lá, você está fazendo um passeio num restaurante num domingo e sua criança né, ela tem uma crise de birra e ela se joga no chão e as pessoas começam a te olhar, a gente sente vergonha, né, isso pode acontecer também. A gente quase que tem certeza que aquilo só acontece com a gente, né? Que é só o nosso filho, que o filho do outro não faz isso. Isso não acontece também? Júlia, seja bem-vinda. Mas então, vou contar uma coisa pra vocês, a gente não tá sozinha nisso não. E quanto mais a gente se sente isolada na nossa dor, né? Quanto menos a gente se conecta à nossa humanidade e a gente entende que tá todo mundo no mesmo barco, é por isso que é tão importante a gente estar aqui juntas, né? Porque mães unidas, mães compartilhando as próprias dores, tendem a sofrer muito menos. A gente chama isso, né, de humanidade compartilhada. A gente entende que a gente não tá sozinha na nossa dor. Então, quando o seu filho tá aí fazendo uma birra e você sente que é só o seu filho que faz isso, você acaba sentindo vergonha, né? Você acaba entrando mesmo em um processo de sofrimento e isso dificulta, né, que você lide bem com aquele momento ali, que é desafiador por si só. Olha a Maíra falando que o pior são as pessoas. E eu já julguei muito antes de ter filho. Como eu falei pra vocês, o Francesco, ele tá começando a dar sinais de que tá começando. Ele tem só 10 meses, mas eu já percebo que ele tem alguns momentos assim em que ele é frustrado e ele já demonstra, né, com uma exacerbação emocional. E é isso, né? A gente já vai percebendo que assim, olha, deixa eu recolher aqui o meu julgamento, porque eu também estou nessa barca, eu também faço parte desse grupo, né? Olha a Júlia falando assim, ó, há uma expectativa de obediência por parte das crianças, perfeito, que é o terceiro aspecto que eu queria colocar aqui, sabe, Júlia? São as nossas expectativas desalinhadas com a realidade. Então, expectativa de que as crianças vão ser obedientes, uma falta de clareza mesmo sobre como que é o desenvolvimento da criança, como que é o desenvolvimento neurológico das nossas crianças. Se a gente não tem essa clareza, né, a gente vai tender a idealizar, romantizar a maternidade, nos romantizarmos, nos idealizarmos como mãe, né? Quando eu for mãe, o meu filho não vai fazer isso não, né? Ah, o meu filho, eu já ouvi de muitas pessoas isso, assim. Daqui essa língua ainda não, essa língua eu não paguei porque isso eu não costumava falar não. Mas coisas do tipo, nossa, meu filho jamais vai fazer uma birra desse tipo, nossa, comigo não. Vocês já ouviram isso ou falaram isso? Muito comum, né? E tem uma outra idealização, Júlia, que é a idealização do filho perfeito. A ilusão do filho perfeito. Quando a gente está grávida, a gente acredita que o nosso filho vai ser o alecrim dourado dos campos, das florestas encantadas, né? E aí nasce um bebê normal, como qualquer outro bebê, né? E com as suas particularidades, aí quando ele vai crescendo, ele vai começando a demonstrar a sua própria personalidade, seus próprios desejos, e a gente vai precisando matar o filho ideal para deixar nascer o filho real, né? Então, as nossas expectativas desalinhadas sobre comportamento de criança, que as crianças, elas são naturalmente livres, né? Elas não são tão obedientes assim. E a gente pode até fazer uma live só para falar sobre obediência, que isso aí dá um pano enorme para a manga e é um assunto super interessante da gente refletir na nossa maternidade consciente, né? Então, a nossa romantização de como que a gente vai ser como mãe, a nossa idealização sobre como vai ser o nosso filho. Isso faz sentido para vocês? Me digam aí se faz sentido. Escreve sim ou não. A Júlia falando que top, adoraria. Júlia Torquete, conversamos sobre isso hoje, isso mesmo, Lu. Falamos muito sobre isso hoje. Gente, ó, quem quiser semijoias maravilhosas, vai lá na Júlia Torquete depois, tá? A Luciana é minha prima e ela tem essa marca incrível de acessórios.
Patrícia falando muito sentido, né? A Júlia também falando que com certeza. Então a gente precisa alinhar as nossas expectativas, a gente precisa viver no presente, né? A gente precisa vir para o corpo, a gente precisa aprender a ter essa conexão real com o filho verdadeiro, o filho real, e com a mãe verdadeira, né? Com o que a gente é e com... Isso envolve, gente, a gente, assim, fazer um exercício que às vezes é doloroso, que é até de entender quem fomos durante as nossas infâncias, né? O que aconteceu durante a minha infância, como que eu fui criada. Então, esse é um outro aspecto. E o outro último aspecto que abarca tudo isso que a gente falou agora é a falta de inteligência emocional. Muitas vezes a gente sabe que a gente está sendo reativa com a nossa criança na hora da birra, ou que a gente está descontrolada emocionalmente na hora que ela está tendo um acesso de birra. A gente sabe que a gente precisa ser diferente, mas a gente simplesmente não tem recurso interno, a gente não consegue, porque a gente não desenvolveu inteligência emocional, né? E é sobre isso também que a gente vai falar agora, daqui pra frente, na nossa live. A Luciana, né, Júlia Torquete falando aqui, ó, vale a pena depois falar mais sobre obediência. Tô querendo fazer uma live só sobre isso, porque eu acho que a gente tem toda uma ideia para a gente desconstruir sobre o que é a obediência, né? E se a gente quer mesmo, né? Eu faço muito essa pergunta, assim, para as minhas alunas. Você quer mesmo ter um filho obediente? Você quer ter mesmo um aluno obediente? Vamos ver o que é obediência, né? Será que não é melhor a gente ter crianças cooperativas? Será que não faz mais sentido? Eu acho que é toda uma live para a gente falar só sobre isso. E, gente, quais que são as consequências, né, da nossa falta de capacidade de sermos emocionalmente inteligentes durante a birra da nossa criança? Porque tem uma consequência, né? Tudo que a gente faz, todas as nossas ações, todas as nossas emoções, as nossas expressões faciais, as nossas palavras, tudo isso está sendo absorvido mesmo, assim, intensamente pelas nossas crianças o tempo todo. As nossas crianças são como esponjas. Só que diferente da esponja, né, que chega a um determinado limite ali, ela não consegue absorver mais água, o cérebro da criança é uma esponja infinita, ela vai absorvendo tudo o que passa ao redor dela, né? Principalmente nos primeiros anos de vida, que é exatamente quando as birras acontecem. Então, se a sua reação é uma reação de desestabilidade emocional, mesmo que você não tenha um comportamento um pouco agressivo, né, de sacudir a criança, como muitas vezes acontece, ou de falar palavras que possam soar agressivas, como cala a boca, menino, fica quieto, menino, para com isso, senão eu vou te tirar determinada coisa que você gosta muito. Mesmo que você não fale isso, o seu desequilíbrio emocional ele é percebido pela sua criança. E eu vou te explicar o porquê. A base do meu trabalho é uma descoberta que é a neurociência, né, que foi feita pela neurociência por um cientista de Parma, na Itália, que se chama neurônios espelho. Vocês já ouviram falar dos neurônios espelho? É uma rede neuronal que não está em uma parte só do nosso cérebro, não. Todo o nosso cérebro é composto por neurônios espelho, tá? O que são os neurônios espelho? É uma coisa que é básica, né? Todo mundo que está em sociedade sabe que a gente tende a reproduzir os comportamentos das pessoas que estão ao nosso redor, né? Quem tem criança muito pequena sabe que a criança ela começa a imitar tudo que você faz, né? O Francisco, ele está nessa fase. Se eu abro a boca, ele abre a boca. Agora, por exemplo, ele está na fase de me dar comida na colherzinha. Ele quer me dar na boca a comida porque, muito embora eu sempre deixe, né, ele comer com as mãozinhas dele, tantas vezes eu também dou a comida na boquinha dele. Então, ele quer agora fazer a mesma coisa, né? É espelho. Educação é espelho. As nossas crianças, os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos alunos, eles reproduzem aquilo que a gente faz, né? Então, não só, enfim, as nossas expressões faciais, mas as nossas emoções, os nossos comportamentos, tudo isso é reproduzido pela nossa criança. Então, se no momento que ela tem uma crise de birra, né, a sua reação é uma desestabilidade emocional, a sua expressão, né, o seu ser
ele transmite essa desestabilidade emocional, seja pelas suas ações, palavras, seja pela sua emoção, pelo seu vulcão emocional interno, a sua criança ela vai absorver isso, e é isso o que ela vai aprender, né? Mas se você passa para essa criança tranquilidade, se você consegue ter uma presença serena, se você sabe o que está acontecendo e você consegue acolher essa criança a médio e a longo prazo, é isso o que você está ensinando para ela. Isso é incrível, né? Vocês percebem isso, que as crianças de vocês estão sempre imitando os comportamentos de vocês? Que se você tá mal, se você tá triste, se você tá doente, a sua criança também fica para baixo? Isso é incrível, né? Se chama ressonância empática. O ser humano ele é naturalmente empático, né? A empatia é algo do nosso ser. Então, por meio da ressonância empática, a gente aprende, de fato, a imitar, né? Tudo que os nossos cuidadores principais fazem. Enfim, depois, quando a gente vira adolescente, a gente começa a imitar mais os amigos. A gente vai mudando, né? Isso vai acontecendo uma transição aí ao longo das nossas vidas, mas as pessoas que mais nos influenciam, por que a gente influencia pessoas? Por que a gente é influenciado? Porque a gente tem essa rede neuronal, os neurônios espelho, né? Então, agora a gente vai falar, né, sobre como que a gente faz para ficar sana, para ficar emocionalmente saudável, equilibrada na hora da birra da criança. Como que a gente faz? Alguém aí tem uma ideia, alguém tem uma sugestão? Porque eu tenho aqui três dicas para vocês, tá? E essas dicas elas vão se subdividir em antes da birra, durante a birra e depois da birra. Se a gente fizer esse exercício, né? Então é o tempo todo da nossa vida, né? É o antes, o durante e o depois da birra. E o antes não é assim, eu tenho que prever que minha criança vai ter uma birra aqui agora. Não, não é sobre isso, não. É sobre como a gente tá vivendo a vida mesmo, tá bom? E eu posso dizer para vocês o seguinte, a gente vai ficar sana se a gente desenvolver a nossa inteligência emocional por meio do mindfulness. Para quem não sabe, né, o mindfulness é um pouco difícil de definir, mas é basicamente a nossa capacidade de estarmos presente, prestando atenção no momento presente, com gentileza, sem julgamento, né? Então, permitir que a nossa mente e ajudar a nossa mente, educar a nossa mente para que ela fique menos para que ela transite menos entre o passado e o futuro, por exemplo, para que ela fique remoendo menos o passado, para que ela fique menos ansiosa. Existem exercícios, práticas meditativas que são simples, que são acessíveis, que qualquer pessoa pode fazer e que vão nos ajudar a alcançar, né, esse estado de mais presença, de mais equilíbrio. E quando a gente se desequilibra, porque isso é normal, todos somos humanos, isso vai acontecer com qualquer pessoa, a gente tem recursos, né, internos, emocionais, inteligência emocional para voltar com mais facilidade para o nosso centro. Como que a gente vai usar o mindfulness, então, antes da birra, né, para que a gente tenha ali um recurso para que ele nos ajude a lidar melhor com a birra quando ela acontecer? Como? Bom, a gente vai usar o mindfulness da seguinte forma, como uma ginástica neurológica. E o que isso significa? Isso significa que assim como você precisa exercitar o seu corpo, né? Você precisa ir para a academia para manter os seus músculos em dia, as suas articulações, a gente também precisa fazer isso com o nosso cérebro, né? O córtex pré-frontal, ele tende a crescer, ele tende a ficar maior. Então, o que é o córtex pré-frontal? É essa região, né? Por meio da qual a gente vai se equilibrar emocionalmente, a gente vai ter pensamentos, a gente vai conseguir administrar os nossos pensamentos, a gente desenvolve a linguagem. Essa região, que é a região da nossa inteligência, ela pode ser aumentada de acordo com certos estímulos, né? O mindfulness, as práticas meditativas, são estímulos extremamente potentes para isso. Não sou eu que estou dizendo, eu percebo isso na minha própria vida, porque eu pratico diariamente. Mas eu não estou dizendo isso só por mim, ou só pelo que eu percebo nos meus alunos, mas é porque a neurociência tem comprovado isso, né, ao longo dos últimos anos ou mesmo décadas.
Então, se a gente todos os dias, por 10 minutos, eu não falo pra você que você tem que meditar por 20, 30, 40 minutos, não, tá? Se você fizer uma prática de 10 minutos de meditação todos os dias, você vai estar exercitando o seu cérebro. Isso vai provocar um aumento dessa parte, né, dianteira mais evoluída do nosso cérebro, e por causa disso você vai ter mais capacidade de administrar suas emoções, porque essa é a parte do cérebro em que essa mágica vai acontecer, né? Você vai se percebendo ao longo das práticas meditativas, você vai conhecendo as suas próprias emoções, você vai entendendo como a sua mente funciona, e tudo isso vai ser o quê para você? Recurso na hora da birra da sua criança, para você estar no seu centro, equilibrada. Porque você está cultivando calma, não quando a criança está fazendo a birra, gente, mas é na sua vida. E você precisa de 10 minutos todos os dias. Você acha que você tem 10 minutos diariamente, né? Ou você consegue criar um tempo de 10 minutos para poder cuidar da sua mente, das suas emoções e assim cuidar de toda a sua família? Quem aí acha que isso é impossível, me diz, ou quem acha assim, não, isso é possível, dá para fazer. Eu posso me esforçar um pouquinho, eu posso me organizar. Será que é possível? Me digam aí se vocês acham que é possível. E esse recurso, né, do nosso cérebro, que aumenta, o cérebro pode aumentar ou diminuir de tamanho, se chama neuroplasticidade. Antigamente a gente achava que só as crianças, né, conseguiam desenvolver o cérebro, mas não é verdade. Qualquer pessoa pode fazer isso, inclusive nós adultos. Neuroplasticidade é a capacidade do nosso cérebro de mudar de tamanho, de se desenvolver de acordo com certos estímulos, né? A meditação, como eu falei, é um excelente estímulo, um excelente recurso. Olha aí, a Enilda dizendo que é possível, Geisa dizendo que é possível, a Júlia Torquete, Luciana dizendo que é possível, que é uma questão de disciplina. Flavinha dizendo que quer fazer, e eu vou adorar te ajudar nesse percurso, viu, Flávia? Eu vou ficar muito feliz mesmo. É uma questão de disciplina, é uma questão de prioridade. Eu postei até um reel sobre isso hoje, né? Como que a gente faz para poder trazer um hábito positivo para a nossa vida? Existe uma maneira, existe técnica, existe método para tudo, gente. A gente precisa estar com as pessoas certas. Se a gente fica, né? Se a gente está na vibe da reclamação de que é muito difícil, que meu filho é muito difícil, e a gente junta com pessoas que estão falando que é tudo difícil demais, não sei o que, essa que vai ser a sua realidade, né? Então, se você quer mudar a sua realidade, ande com pessoas que já estão vivendo a realidade que você quer viver. Faz sentido? Não é assim? Eu acredito muito nisso. E eu procuro sempre fazer isso na minha vida, assim. Se eu tô querendo uma certa transformação, eu vou, né, me juntar com pessoas e levar meus amigos, o pessoal que tá também com aquela mesma dificuldade, eu tento inspirar para que a gente se transforme juntos, né? E agora vamos falar sobre o segundo momento, que é o durante a birra, que é o mais desafiador, né? Então, assim, primeiro eu vou falar sobre o que você faz com você, depois sobre como você faz com a sua criança, tá bom? Quando a gente tá fazendo as práticas de meditação todo dia, né, e a espinha dorsal da meditação é a prática de respiração, de atenção à respiração, a nossa respiração, ela é um recurso valiosíssimo que está sempre disponível, a gente está sempre respirando. E, da mesma forma, quem já teve crise de ansiedade sabe, né? Ou quem é ansioso sabe que às vezes a gente fica com a respiração super curta, né? A gente não oxigena o nosso corpo em uma crise de ansiedade, a pessoa fica hiperventilada, né? Ela fica assim... Alguém já viu ou já vivenciou isso? Então, da mesma forma que a respiração, ela é um elemento ali, né, da crise de ansiedade, a gente pode, por meio da nossa respiração, reverter esse jogo e oxigenar o nosso corpo, oxigenar o nosso cérebro e conseguir tranquilizar, né, chegar num estado de tranquilidade por meio da respiração. As pessoas antigas, né, eu acho que a minha mãe falava isso comigo quando eu era criança, assim, respira fundo, quando eu estava precisando me tranquilizar por alguma coisa. E eu tenho certeza que você já ouviu isso de alguém, já falou isso para alguém, respira quando está acontecendo alguma coisa
enfim, alguma situação desafiadora. E a gente faz isso exatamente porque é inato nosso, né? A gente sabe disso. Mesmo que a gente não saiba de uma forma intelectualizada, enfim, por meio de uma informação de neurociência, por exemplo, ou de biologia, mas a gente sabe porque a gente está respirando, a gente sabe que a respiração é esse recurso. E aí existem técnicas de respiração que a gente pode usar na gente em um momento desafiador emocionalmente para a gente se tranquilizar. Vou dizer para você aqui uma básica, que é a que eu mais gosto e mais uso, que é inspirar profundamente, né, estendendo o abdômen o máximo possível, e o segredo está na expiração. É na expiração, quando a gente expira bem lentamente, que a gente se tranquiliza. Vocês sabiam disso? Que o segredo está em expirar bem lentamente. Só que se você tenta fazer isso na hora que a sua criança está tendo uma crise de birra, e você não faz isso em outros momentos, dificilmente você vai ter sucesso, porque é mais ou menos como tentar aprender a nadar na hora que você está afogando. Você consegue aprender a nadar no momento que você está afogando, ou você precisa treinar antes para, na hora que acontecer um evento, sei lá, você caiu dentro da piscina, você conseguir nadar. Não é assim? Faz sentido, gente? Então, a gente não aprende a nadar quando a gente está afogando. Da mesma forma que a gente não vai respirar conscientemente durante, por exemplo, uma birra da nossa criança, se a gente não estiver praticando respiração consciente em outros momentos em que a gente não está passando por uma situação estressante. O segredo é o antes. A gente precisa estar fazendo isso antes para, na hora em que acontece aquele evento estressante, a gente saber como fazer. Né? Então, isso é a nossa parte. Agora, qual que é a parte da criança? A nossa criança, no momento de birra, ela está num sequestro emocional. Né? Ela está realmente afundada em emoções muito desafiadoras. Então, você lembra lá da teoria do neurônio espelho? Né? Que a sua criança ela vai se espelhar em você? Se você também entra num sequestro emocional, aquilo vai retroalimentar a birra da sua criança. A sua criança não vai se acalmar se você estiver também surtada, né? Então, se você consegue transmitir calma para essa criança, até porque você já está respirando, você já está consciente do que está acontecendo, você sabe que ela está, né, em um momento de curto-circuito neurológico, se você está com tudo isso já preparado para vivenciar esse momento com tranquilidade, então você abaixa, né? Você se abaixa na altura da criança. Se a criança ela estiver disponível, você dá um abraço. Você transmite empatia por meio da sua expressão facial, né? Você vai ajudar essa criança a descrever o que está acontecendo. Então, nossa, isso é muito difícil, filho. Eu percebo que você tá triste, eu percebo que você tá com raiva, eu percebo que você tá com medo. Isso é realmente algo muito desafiador. Ajuda a criança a descrever, a nomear aquela emoção, porque ela sozinha dificilmente vai conseguir fazer isso naquele momento, né? E aí, nesse momento em que a emoção ela consegue ser contida, aí você pode até tentar racionalizar com a criança também. Então, você pode perguntar para ela como que a gente pode, de repente, né, melhorar essa situação. Como que você acha que eu posso te ajudar? É uma maneira também de você estar acolhendo essa criança. Ela, lembra que ela não tem ainda uma capacidade de racionalizar muito as coisas, porque o córtex pré-frontal não está totalmente desenvolvido. Então, você pode ajudar essa criança a racionalizar, né? Você é o espelho dela. Olha que bonito isso, gente. Isso é muito forte, é uma responsabilidade muito grande nossa. Grandes responsabilidades, né? Grandes dons, grandes virtudes trazem grandes responsabilidades. Então, está muito nas nossas mãos realmente ajudar essa criança a passar por esse momento de crise com tranquilidade, né? E aí também a gente não vai ficar tentando justificar, explicar muitas coisas, porque essa criança ela não está em condições de compreender, né, argumentos lógicos. Primeiro, porque ela realmente não tem ainda, né, o cérebro totalmente desenvolvido. E segundo, porque ela está num momento em que ela está precisando ser acolhida, que aquela situação está precisando ser contornada.
E aí, se for necessário, distrai a criança. As pessoas falam assim, não tem que distrair não. A criança, né, eu já ouvi isso, algumas pessoas falando isso. Não tem que distrair não, a criança, ela precisa aprender a lidar com aquilo. Gente, a vida já é dura por si só, a criança ela já vai se frustrar sozinha. Então, se você puder convidar essa criança a desfocar a atenção daquilo que está gerando aquela dor e levá-la para algo em que ela possa encontrar algum equilíbrio, isso é uma atitude até de compaixão, tá? Isso também é ensinar essa criança a colocar a atenção dela onde realmente faz sentido para ela. Isso é bem importante, assim, isso é algo muito rico e o Mindfulness também vai nos ajudar nisso. Então, recapitulando, como que a gente aprende a ficar sana durante a birra? Primeiro, praticando 10 minutos de práticas de Mindfulness, de meditação todos os dias. Ana, nunca meditei, isso é difícil demais. Eu posso te ajudar. Se você está me acompanhando aqui, tem muito conteúdo gratuito. Tem o Segredo das Crianças Calmas também, que é um evento gratuito e online, que vai acontecer na quinta-feira desta semana. Você pode se inscrever, o link está na minha bio. Então, eu estou aqui para te ajudar nesse caminho, te ajudar a aprender a meditar. Porque, olha, eu te digo do fundo do meu coração, qualquer pessoa pode fazer isso, tá? É muito difícil mesmo meditar quando a gente não sabe como meditar. Mas uma vez que a gente aprende um método para educar as nossas mentes, aí não tem segredo mais, tá bom? Então, é meditando 10 minutos por dia, porque a gente está treinando o nosso cérebro, as nossas emoções, né, a nossa mente, a lidar melhor com um momento de estresse, né, como é, por exemplo, o momento da birra. Na hora da birra, a gente vai respirar conscientemente, a gente vai fazer respirações que vão regular as nossas emoções. Existem respirações, técnicas de respiração própria para isso, né? Que as práticas meditativas é que vão nos ensinar a estarmos preparadas para passar por isso no momento da birra. Tentar respirar conscientemente na hora que está acontecendo o furacão ali, no olho do furacão, sem nunca ter feito isso antes, talvez te gere até mais ansiedade, tá bom? Então eu nem te aconselho a fazer isso se você não estiver fazendo antes. Se você estiver fazendo antes, vai ser um recurso incrível, né? E agora o terceiro, que é o depois da crise, que é o momento da avaliação autocompassiva, né? Não vou simplesmente avaliar como eu me comportei, você tem que trazer isso com autocompaixão, com bondade por mim mesma, porque senão eu vou pegar um chicotinho e vou ficar batendo aqui nas minhas costas, a autocrítica vai lá nas alturas e eu não vou ser bondosa comigo, se eu não sou boa pra mim, eu não vou ensinar a minha criança a ser boa com ela mesma, entendeu? A ser gentil com ela mesma, a ser autocompassiva. Então, tem três frases que eu gosto de trazer para esse momento, que eu gosto de convidar as minhas alunas a trazerem para esse momento, né? O primeiro é você se lembrar, você dizer para você mesmo, eu fiz o que eu pude com os recursos que eu tinha, né? Trazer essa bondade para você mesma. Então, eu fiz o que eu pude com os recursos que eu tinha. A segunda frase é, eu sou grata a mim mesma por estar buscando caminhos para desenvolver a minha inteligência emocional e assim ajudar o meu filho, ajudar a minha criança. Então, eu sou grata a mim mesma por estar buscando caminhos para desenvolver a minha inteligência emocional e assim ajudar a minha criança. E o terceiro é como, em uma próxima experiência, em um próximo evento de birra, eu posso me conduzir de uma maneira mais assertiva, de uma maneira mais gentil, para que eu possa ajudar a minha criança. Então, é se fazer essa pergunta também, né? Me conta se para vocês isso faz sentido. Flávia falando que quer muito aprender, eu quero muito te ensinar, Flávia. Muito mesmo. Mãe com esmero, o celular descarregou, mas fico muito feliz que você tenha voltado, que bom. Faz sentido, gente? Me diz aí. Vocês acham que faz sentido isso? A gente se preparar antes, a gente cultivar a nossa inteligência emocional. Não é na hora que a birra está acontecendo que surge, né? Que nasce do nada uma inteligência emocional. É antes, é um cultivo diário. A gente pode fazer isso com 10 minutos todos os dias.
durante a crise, né, a gente se autorregular por meio da respiração consciente, da consciência das nossas emoções também, e ajudando a nossa criança também, entendendo, né, como que se acolhe a criança naquele momento. E o terceiro é a nossa avaliação autocompassiva. Então, é primeiro a gente reconhecer que a gente fez o que a gente pôde com os recursos que a gente tinha. O segundo é a gente agradecer a nós mesmas. Olha que gesto bonito, né? É um gesto, assim, de tanto amor por si mesma, você agradecer a si mesma por você estar buscando os caminhos, né? E o terceiro é a pergunta, né? Como que eu posso fazer melhor da próxima vez? Então, a Lu falando que com certeza. É Geisa o seu... É Geisia. Eu acho que eu tava falando errado, eu tava falando Geisa, porque eu tenho uma grande amiga que chama Geisa. É Geisia falando também que faz muito sentido, gratidão pelo ensinamento. Flavinha falando que faz sentido. É isso, gente. Hoje, né, nessa live aqui, era isso que eu queria conversar com vocês, né? Quais são os recursos, os caminhos que a gente tem pra gente ficar sana em um momento que vai acontecer com todas nós, né? Acontece até com a princesa Kate, né? Que tem lá os filhos naquele contexto de educação super rígida, né? Que as crianças demonstram ser em público impecáveis, né? Então, por que não aconteceria com a gente? Acontece também. E a questão aqui não é tentar evitar que a birra aconteça, porque a birra vai acontecer, faz parte do ser criança, né? A gente evitar que as nossas crianças façam birra é praticamente a gente roubar um pouco da permissão de ser criança, né? Elas têm essa permissão. Elas estão nesse momento, como eu falei, é neurologicamente esperado que isso aconteça. Mas a gente, como espelhos dessas crianças, a gente tem essa responsabilidade de oferecer para elas esse ambiente acolhedor, né? Enilda falando que é maravilhoso isso, eu também acho, viu, Enilda? Acho que para mim faz todo sentido, assim. Mari, querida, cheguei atrasada, mas vou assistir depois. Assista sim, Mari. Muito obrigada pela sua presença. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram amanhã e depois eu vou subir ela pro YouTube, tá? Que eu acho que é mais confortável de assistir no YouTube. E é isso, gente. Alguém tem dúvidas, algum comentário? Vocês querem falar alguma coisa? Porque aí a gente já vai fechando o nosso encontro de hoje. Essa semana vai ter mais uma live. Eu vou colocar lá nos stories, tá? Uma enquete para vocês me ajudarem com o tema. Mas eu tô bem tendendo a fazer essa live da obediência, viu? Pra gente poder conversar sobre isso, se a gente quer mesmo crianças obedientes. Eu acho que é um tema bem legal, como a Lu tinha lembrado aqui. E quero fazer um convite para vocês, quem ainda não se inscreveu, né, no evento 100% gratuito, 100% online, O Segredo das Crianças Calmas. Vai ser um evento no qual a gente vai ter uma oportunidade de ter, né, um pouco mais de profundidade, assim, para vocês conhecerem um pouquinho desse percurso que eu estou trazendo aqui para vocês. E eu vou contar para vocês qual é o segredo das crianças calmas, né? Pelo menos o segredo que eu tenho desvendado aí nesses últimos 5 anos trabalhando com inteligência emocional na área da educação. E aí vai ser um prazer receber todas vocês. Para quem não se inscreveu, o link está na minha biografia. Eu acho que é isso. Agradeço muito vocês que estão aqui até agora comigo, do fundo do meu coração. E é isso, gente. Uma boa noite para vocês. Amanhã, segunda-feira, que vocês tenham uma semana abençoada e iluminada. E que a gente possa, então, continuar aqui juntas nesse espaço da autoamadoria, cultivando a inteligência emocional das nossas crianças, mas lembrando que, como espelhos, primeiramente a gente cultiva a nossa, né? Flavinha falando aqui como é bom aprender com você. Gratidão, e eu sou muito grata de estar aqui, viu, Flávia, compartilhando. Muito, muito grata. Fê Pereira, gratidão por compartilhar saberes. Eu que agradeço, Fê, pela oportunidade de ser escutada, de compartilhar, de aprender junto com vocês.
Enilda falando boa noite, querida. Boa noite para você também, querida. E é isso, gente. Um grande abraço e até a próxima. Até mais.